Como conhecer a Deus? Estudamos nesta semana. Será possível conhecer a Deus, conhecer um Deus transcendente, um Deus infinito? Será possível nós, com o nosso intelecto humano, conhecer um Deus sagrado, um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus onipresente, um Deus que transcende o universo, que preenche o universo? Nessa semana, apenas arranhamos a superfície desse grande tema, o caráter de Deus. O Senhor é muito maior e muito mais extraordinário do que conseguimos compreender, e passaremos a eternidade aprendendo mais sobre ele. O nosso repertório humano, as nossas palavras, o nosso vocabulário, jamais poderá descrever totalmente o Deus criador e mantenedor do universo. Nós vamos concluir o estudo dessa semana com um texto da Sra. White, que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 628. Mesmo sem a possibilidade de conhecer plenamente o Senhor, nós devemos representá-lo ao mundo. Vamos ao texto. Todo o amor fraternal que veio de geração em geração por meio do coração humano, e toda a fonte de ternura que se abriu na alma do homem, não passam de um tênue riacho em comparação com o ilimitado oceano, quando postos ao lado do infinito, inesgotável amor de Deus. A língua não consegue exprimir, nem a caneta é capaz de escrever isso. Pode-se meditar nele todos os dias da nossa vida, pode-se examinar diligentemente as Escrituras a fim de compreendê-lo. Pode-se reunir toda a faculdade e poder a nós concedido por Deus, no esforço de compreender o amor e a compaixão do Pai Celeste. Todavia, existe ainda um infinito para além. Pode-se estudar por séculos esse amor, no entanto, jamais se poderá compreender plenamente a extensão, a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus em dar seu Filho amado para morrer ao mundo. A própria eternidade nunca o poderá bem revelar. No entanto, ao estudarmos a Bíblia e meditarmos sobre a vida de Cristo e o plano da redenção, esses grandes temas se desdobrarão cada vez mais ao nosso entendimento. Sabe, irmãos, não é porque não podemos entender plenamente a natureza de Deus, os atributos de Deus, o seu amor, não é por isso que devemos desistir de procurar conhecê-lo. A Bíblia Sagrada existe e foi provida por Deus, provida pelo Espírito Santo, justamente para que nós pudéssemos conhecer um pouco sobre Deus, para que nós pudéssemos conhecer um pouco sobre os planos de Deus, sobre o seu amor. E lemos nessa semana, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é isso? Isso é para conhecermos o amor de Deus, um amor que quer nos salvar, um amor de Deus que sabe que nós estamos numa situação terrível nesse mundo dominado pelo mal, mas Ele quer nos salvar. Nós, irmãos, temos o privilégio de ter a Bíblia Sagrada, o privilégio de ter o Espírito Santo nos assistindo. O Senhor Jesus disse que daria um consolador para que estivesse ao nosso lado, nos iluminando para que pudéssemos entender as verdades bíblicas. E dentre as verdades bíblicas, uma que nós devemos entender e devemos procurar entender na medida das nossas capacidades e da nossa possibilidade enquanto ser humano, é a natureza do Senhor Deus. Conhecer o Senhor Deus. Ao aprendermos sobre Deus, irmãos, nós não podemos aprender e deixar este aprendizado somente para nós. Nós devemos testemunhar aos outros. Muitos têm uma imagem distorcida de Deus, e foi para corrigi-la que Jesus veio ao mundo. Como podemos compartilhar uma imagem mais clara do real caráter de Deus com quem está ao nosso redor? Veja, o Senhor Jesus veio a esse mundo para mostrar Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai. Nós já estudamos algumas lições passadas que nós devemos testemunhar do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Nós devemos ser imitadores de Cristo, devemos ser pequenos cristos, para apresentar Jesus ao mundo, para apresentar o Senhor Deus ao mundo. E como é que nós fazemos isso? Como deve ser o nosso testemunho? O nosso testemunho deve ser fundamentado no amor ao próximo. E quando nós amamos ao próximo, nós somos empáticos, nós nos solidarizamos com eles, nós somos humildes, nós perdoamos, nós somos gentis. Esse é o plano de Deus, irmãos, para cada um de nós, que nós possamos representá-los, que nós o representemos diante do mundo, para que o mundo possa conhecer melhor a Deus. O mundo não sabe quem é Deus. O mundo tem ideia muito distorcida de quem é Deus. E estudamos nessa semana que o plano de Satanás é fazer com que o mundo realmente não conheça Deus. Conheça qualquer outra coisa, qualquer outro sistema religioso, qualquer outro sistema de apoio espiritual, vamos dizer assim. Mas não conhecer o Deus verdadeiro, o Deus criador do céu e a terra, o Deus salvador através do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Pai, muito obrigado pelo estudo que tivemos nesta semana sobre conhecer a Deus, como melhor conhecer a Deus, através da Bíblia Sagrada e especialmente através do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda para que possamos estudar a vida do Senhor Jesus Cristo. Como falamos nessa semana, que os evangelhos, os 4 evangelhos, possam ser de uso contínuo na nossa vida. Mateus, Lucas, Marcos, João, sejam presentes diariamente na nossa vida, alguns capítulos, para que possamos estudar sobre a vida do Senhor Jesus. E aprendendo sobre a vida do Senhor Jesus, vamos aprender sobre o caráter amorável do Senhor Deus. Nos abençoa, portanto, nesse sentido, abençoa cada um de nós, é o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Amanhã vamos nos encontrar nas igrejas, vamos nos encontrar com os irmãos, vamos nos encontrar com as famílias, vamos participar das atividades da igreja, vamos participar da escola sabatina. Que Deus abençoe a todos e amanhã seja um dia feliz. Sábado é o dia da alegria. Portanto, eu desejo, como sempre, seja feliz neste sábado, seja feliz com sua família, com seus filhos, com seus netos. Deus abençoe a todos. Sejam felizes.